Então vamos lá. Anotando que a pedra cortada sem mãos da montanha que caiu no pé da estátua, que é a estátua de Nabucodonosor, que representa os impérios gentílicos. Lembra? O começo e o fim da dispensação gentílica. O fim da dispensação gentílica também é um arco que vai dos gentios de volta aos judeus. E aquilo representa o quê? Representa o nosso desenvolvimento enquanto império, enquanto sociedade, crescendo, aprendendo e aperfeiçoando. E no processo, claro, sendo um processo dirigido por aquilo que administra tudo isso e que conduz, tanto quanto pode, né, conduz na direção em que isso caminha. Pelos dispositivos que se observa de largo, já de alto, né, você conhecendo tudo, todas as coisas e lidando com ela tanto tempo, você sabe os meios, né, os dispositivos pelos quais se pode alterar e encaminhar, inclinar nas direções e os propensos resultados que se espera. E então, veja, uma pedra que caiu no pé, que significava que era o último tempo, o tempo final, até o tempo final ainda está lá, nunca passou daquilo. Roma se dividiu em 10 nações, dedos lá, barro e ferro, o comunismo e o capitalismo, misturados que não se misturam, mas os dois são os 10 dedos de todos os modos. Ou seja, o tempo último, né? Se o tempo começa do topo da cabeça, começando com Nabucodonosor, desce pelo tronco, vai ao quadril, às pernas nos impérios ocidental e oriental romano, aos pés de 10 dedos, 5 nações e 5 nações de barro e ferro misturados. Era um mesmo império. Então dá a impressão de que há uma coisa contra a outra. Mas é a velha dicotomia, porque de todos os modos ainda é o mesmo império, está dentro do mesmo império, se você nota, porque ainda é a estátua. É aquela velha coisa, parecendo aquilo que Cristo fez e vamos repartir, vamos colocar, mas que nunca chegou a ser colocado em prática. Virou um 666, por assim dizer, uma coisa que ficou de ser e nunca se tornou. Que de um 6 para virar um 7, que fecharia um ciclo de semana, por exemplo, viesse à sexta-feira e nunca chegasse ao sábado. Que recaísse para os decimais, que ocorresse exatamente o mesmo processo, chegasse à sexta, quando fecharia aquilo para fechar o último que faltaria para fechar a sexta, de sexta para o sábado lá, ele simplesmente interromperia, nunca chegaria no sábado. Recairia numa outra instância, centesimal, e assim sucessivamente perpetuando em 6, 6, nunca chegando a 7. Simplesmente agora crescendo em profundidades nos sentidos decimais, em algum sentido, mas não mais fechando aquele ciclo perfeito. O que poderia vir a ser considerado talvez tempo. Mas aquela pedra cortada sem mãos era uma coisa que não havia vindo luz sobre aquilo ainda. É um grande mistério de Deus ainda para começar, porque ele fala desse mistério o tempo inteiro, como revelou aos seus servos os profetas. E é um mistério a sua vinda. E de modo que se trata da vinda do Senhor. De um modo inesperado. Mas é a vinda do Senhor de todos os modos, porque é um dos seus e ele é a sua própria igreja. Está identificado na palavra como sendo. De modo que tudo segue sendo ele, de todos os modos. E isso continua certo, porque não houve nenhum outro nome levantado senão o dele o tempo inteiro, na realidade. Mas era um indivíduo pecador, não mais agora, não havia necessidade mais de que ele se manifestasse agora com o seu corpo perfeito, de uma ligação perfeita com o Pai, inadulterada ainda, por assim dizer, com o pedigree original,
não degenerado depois de tantas misturas e misturas como o nosso corpo de Adão veio a ser. E ele tinha um corpo original ainda e um sangue original. E tinha que ser assim porque ele era Deus e não se misturava com o pecado e não poderia vir de outra maneira. Mas uma vez que ele veio e fez sua obra redentora, agora qualquer um deles pode ser ele, porque afinal de contas nem requer-se mais aquela carne e aquele sangue, já que por meio da obra remedora, aquele Deus pode agora, por meio da luva, por assim dizer, para você compreender, como que a graça, tomar aquele pecador lá e fazer uso dele. E vir como que por uma família de carne humana, porque naquele tempo ele nasceu de uma carne dele próprio, que ele criou no ventre de Maria e cresceu lá como um terreno. Como o primeiro Adão, sem ligação com nada, simplesmente criou ele do nada. E agora ele vem pela própria raça de Adão caída que ele redimiu, provando que redimiu. Portanto, veio de novo em carne de Adão, por assim dizer, né? Através do processo daquilo que ele fez, o aperfeiçoamento daqueles que ele veio salvar. Chegou a ter alguém em suas mãos de tal maneira de que ele fosse exatamente como ele, o Pai, tinha sido. Simplesmente entregue. E então ser ele próprio por meio disso, porque o dom é sair do caminho, disse o irmão Branham. E na medida que você sair do caminho e ele assume aquilo, já não é mais você, é ele quem está fazendo aquilo. E a pedra que não tinha havido incidido luz ainda sobre aquela pedra. E era possivelmente a velha pedra que os edificadores rejeitaram. A velha pedra. Quando eles construíram suas próprias edificações, em que eles criassem suas posições e edificações, e ocuparam lugar nelas. E rejeitaram aquela pedra que é sobre toda pedra, como a cabeça de cada pessoa, para serem alguns. Veja como que a pirâmide reflete isso. Alguns têm acesso a ele e então tem que passar isso de cima para baixo em suas hierarquias. É o que se vê nas igrejas. E o modo como ele fez, ele disse, não existe hierarquia. Somos todos aqui pequeninos aqui embaixo, de modo que nós fazemos força para baixo, porque para baixo não passa do chão. Todo mundo vai estar do mesmo tamanho. Aí então, somos um. E a pirâmide representa a hierarquia e a organização. Por meio de tomar uma coisa e organizar ela, e por gerir aquilo que eles próprios criaram por entender melhor, por tantos motivos lidando, eles estariam mais aptos a gerir e gerirem aquilo. Desfrutarem daquilo, ou criarem aquilo de uma maneira que eles, por serem esses, assumem essas posições e eles desfrutam da própria posição. Que a hierarquia ela vai te dar um topo e uma base. E uma base enorme que suporta um topo. Que é o pouco dos muitos que faz o muito de um. E a própria sociedade ela é construída, um sistema. É um sistema. E é um sistema econômico que só foi possível por meio do dinheiro. As coisas sendo polidas e polidas, né? As coisas práticas e objetivas vieram a ser outras coisas. Por meio daquilo que se iniciou por fazer e foi simplesmente agregando mais o que fazer e mais necessidades e mais soluções, mais necessidades e mais soluções, e simplesmente crescendo. Simplesmente porque já existia uma. E hoje é um monte de sistemas que, agregados uns aos outros, são um amontoado de sistemas. Que você aqui embaixo mal sabe exatamente como é que funciona. Você simplesmente não sabe.
Você não entende como é que funciona a política, por exemplo. Se alguém te colocasse lá, você não saberia o que é que você tem que fazer, onde você tem que ir, o que é o que. Então, de modo que as pessoas que têm o conhecimento estão propensas a estar lá. Que são justamente aqueles que, por conhecerem, já estão também preparados e tal, e já estão concorrendo entre si, mas e o dinheiro corrompeu todo mundo. O mundo foi enviesado de uma tal maneira egoísta, e o ego é uma mente que pensa sobre si mesmo, vê o mundo a partir de si mesmo, para si mesmo, e vai de pequenos egozinhos a enormes egos megalíticos. Tudo ego. Tudo é a serpente em nós, eu diria, tratando de viver nós mesmos, fugindo da presença de Deus, vivendo para nós mesmos, para não estarmos na presença dele. E curiosamente, todo o sistema que abarcou o mundo inteiro, porque você pode receber diversos nomes, mas são simplesmente algumas coisas, alguns membros surgindo de uma massa informe se contorcendo. Que se chama isso, chama aquilo, aquilo outro, mas são dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo viés de pensamento. Nunca é uma coisa, ele muda sutilmente um aspecto aqui ou ali, mas no geral ainda está fundamentado sobre a mesma ideia de hierarquia. E somos tão acostumados com isso que mal conseguimos imaginar como que seria uma sociedade sem hierarquia. E imaginamos que seria uma coisa caótica. E veja, Deus está buscando situações não organizadas onde ele possa operar loucuras. Então, na medida que nós todos desejamos é a organização das coisas, me pergunto se não estamos por conta de um viés que já está contido em todos. O próprio modo de viver e pensar as coisas, do modo louco como aquela maçã, ou da ciência do bem e do mal que nós demos a mordida lá no princípio, lá, nos fez ver o mundo agora. Até o ponto que é tão estranho ver de modo diferente. Como que seria um mundo se não fosse assim organizado, dessa maneira? E se não tivessem políticas? E se não tivessem comércios? E se as pessoas vivessem por aquilo que realmente importa? Eu coloco essa tela aqui na imagem, essa imagem na tela, para te dar uma ideia mais ou menos do que eu penso que seria uma comunidade a essa altura. Não seriam exatamente debaixo de tendas de peles de camelos. Eu diria que você tem uma mini cidadezinha aqui, que você teria o que? Talvez aqui uns 10 mil habitantes no máximo. No máximo, ixi, muito menos que isso. Realmente uma cidadezinha. E por quantidade de gente aglomerada juntas, as necessidades deles juntas, sendo supridas juntas, se tornam tão mais leves. Porque tudo que se vai fazer, se faz em grande quantidade para todos. Até o ponto de que justifica pela quantidade também que requer, você ter seus próprios meios de produção. Então, se você iria negociar, por exemplo, olha, negociaremos arroz com a indústria de alimentos para essa quantidade de pessoas. Ao invés disso, nós decidimos que, já que estamos nas nossas próprias cidades, nas nossas próprias terras, nós simplesmente plantaremos nosso arroz. Investimos nos maquinários, o terreno e tudo, fazemos todo o processo de plantio, colhemos arroz, limpamos arroz, usamos nosso próprio arroz. Olha só que legal. E as pessoas aqui na cidade têm ocupações com que se ocupar dentro do processo de manter a própria comunidade. E isso idem para o feijão, para o que quer que fosse. Tudo que pudéssemos obter por meio de lá, tendo nós mão de obra, não temos como pagar ninguém nada que se faz lá, porque lá não existe dinheiro. Faz-se o que se faz para o benefício da comunidade. De todos, igualmente. Lá não tem um prefeito, muito embora tem alguém que, suponho, vai poder responder por alguma parte dessa administração de alguns aspectos assim.
como tinham lá no tempo da igreja primitiva, os diáconos para estar lidando com as questões e alguma coisa assim. Mas no sentido assim, de ser não como eles são hoje, como que alguém diferente, num patamar diferente, da instituição, igreja e tal. Não, simplesmente mais um irmão entre eles, mas que ficou elegido entre eles próprios, que ele, por ser uma pessoa justa e ter uma mente limpa e ver que Deus tem colocado sabedoria nele, que ele seria aquele que julgaria algumas questões para benefício da própria comunidade. Cada um elegido pela própria comunidade para estar ocupando o lugar dele. E ele servindo, fazendo o serviço dele o melhor que ele sabe, cada um fazendo o seu o melhor que sabe. Então, tem aqueles que plantam, tem aqueles que colhem, tem aqueles. O que puder ser feito com maquinário. E o que não, vamos atuar com os nossos próprios mãos também. Mas não seria assim uma coisa escabrosa, se você nota. Então eu gostei do aspecto da imagem, até me é peculiar essa imagem, é como se tivesse alguém tivesse ficado de fazer ela para mim. Como que me recordo que o aspecto de não ter as quadras, aquilo que chamaríamos quadras entre as ruas, não seria aquela coisa quadriculada, uma malha, mas uma coisa irregular, como uma coisa que cresce livremente, não projetada. Então noto por aqui que não se tem realmente um padrão linear sendo seguido, alguém tentando encurtar a distância no sentido assim, porque eu penso que tudo ali é perto, é uma cidadezinha de talvez 5.000 habitantes, só que todos num mesmo espírito, todos no mesmo sentimento, todos juntos como que num barco. Essa comunidade deveria ser como que uma grande empresa onde todas, eu esqueci o nome que se dá ao tipo de contrato que se faz. Todos participam nela, nesse negócio, nesse ajuntamento de bens, na realidade. Não é bem. E você vai participar bens em um grupo e ser participante nos bens de todos e juntamente. E então você é como que uma sociedade, mas não exatamente uma empresa, participando os bens. Como que é usado muito em caso de famílias, em caso de mover bens de um a outro, sem que seja por essa parte burocrática, de repente, aí da via legal comum, né, para se fazer isso, depois da morte de alguém. Então noto que não há muros nesse lugar. Não há muros. Percebo que as casas não estão seguindo uma certa direção específica, assim. É uma coisa desorganizada, muito embora muito interessante você vê um aspecto limpo. Não é como as pessoas pensariam que então lá é um poeirão, lá deve ser isso, deve que tem poeira mesmo, afinal de contas nós ainda estamos no planeta Terra, né? Onde tem terra, né? Então eu vejo tudo muito espaçoso, vejo o espaço. E um lugar que não tem muros, porque ninguém está tentando subtrair nada de ninguém. Nesse lugar, eu suponho, a gente deveria viver como quem está realmente tratando de morrer para essas velhas coisas aqui. Para vivermos de forma simples, que assemelharia muito mais com o movimento hippie do que qualquer outra coisa. Simplesmente largando essas bobeiras de ficar correndo atrás deles e as bugigangas que eles inventam e você fica correndo atrás daquilo e daquilo, quando se você para pensar só um pouquinho, fala, mas na realidade tudo que eu preciso mesmo é comer e estar coberto aqui e aquecido e um teto sobre a minha cabeça, o que mais que eu estou precisando? Correndo atrás dessas coisas, correndo, até o ponto de criou-se um sistema e te colocaram dentro, você nasce dentro dele e correndo atrás dessas coisas. Quando se você sai fora disso um pouquinho, você para e pensa, fala, poxa, mas tudo que eu preciso é realmente estar bem e viver. Eu nasci foi para viver, não foi para ficar trabalhando, comprando. Voltar a ter contato consigo mesmo e a razão dele existir, porque está cego, correndo atrás de uma ilusão, correndo atrás de um ponto que é uma miragem. Ele busca aquele ponto, mas na medida que ele caminha em direção a ele, ele avança mais para diante. E quando ele pensa estar se aproximando, ele percebe ela está mais para diante. Uma miragem.
Então aqui para uma família para uma cidade de 10 mil habitantes, teria um abatedouro, gado sendo engordado, porcos, suínos, né? Aves, peixes, para abastecer esse lugar. E essas pessoas aqui que moram aqui, eles não têm que comprar essas coisas. Ali não há dinheiro. Eles têm que trabalhar dentro do organismo comunidade que mantém tudo isso, e cada casa, por cada pessoa, tem o valor nutricional disponibilizado no mercado, que ela pode simplesmente ir lá e retirar sem nenhum dinheiro. Mas ela deve estar engajada no organismo que é a comunidade, e em contribuir e se esforçar igualmente naquilo que pode, naquilo que se torna a sua posição, onde ela é alocada para ela estar desempenhando ali. Um papel também que contribua para com o todo. Então, teríamos, quem sabe, nossas próprias fábricas de roupa. E então seria daí de onde viria a ocupação, já não são mais empregos. Ninguém ali está pensando em termos de dinheiro e eu vou trabalhar nessa fábrica porque aquela dá mais dinheiro. E aí vou comprar as melhores bugigangas e ser mais brilhante que o meu irmão. Ele está pensando simplesmente naquilo que é o que seria agradável, que ele gostaria de ser a ocupação dele. Porque no demais, todo mundo tem na mesa as mesmas coisas à disposição deles. E então cada um veria, eu penso que as crianças visitariam esses lugares no decorrer da sua infância. E elas perceberiam de onde vem muito daquilo que elas têm em si mesmas. E talvez se identificassem com algum tipo de atividade a mais, em que ela talvez se interessasse por conhecer mais no futuro e aprender mais como desempenhar e se alocar ali no futuro e ali servir. E aquilo que é produzido, aquilo que é dentro do que é o organismo, é para o mantimento do organismo em todos os aspectos. Em se construir novas edificações, pavimentações, terraplanagem, pensando em termos de fazer o que se requer no sentido de expandir, se necessário, e até mesmo empreender outras coisas dentro da própria terra. Mover terra, planificar as coisas. E então, você poderia notar como é que isso poderia ser. Você poderia tanto fazer isso para a comunidade, e é claro, tem que haver uma espécie de hierarquia, não no sentido de importância, mas de responsabilidade. Porque naturalmente que para uma grande quantidade de coisas você vai precisar de mais pessoas que te representem a miúde. Mas que a própria comunidade, como senso, sabendo o que pretendemos fazer, é nos afastarmos do ego, tem que estar sempre atuando de modo a estar sempre cortando a alimentação do ego por conta própria. O próprio modo de vida lá deve ser de tal maneira que incline as pessoas contrárias a isso. Então ali não há necessidade de policiais ali, suponho. Se as pessoas estão todas nascendo de novo, porque esse lugar é lugar para gente nascido de novo. E quem não nasceu ao chegar deve passar por um processo iniciático, no sentido de vir pelo caminho do que está sendo proposto, encontrar-se com Cristo lá, ser transformado e vir fazer parte aqui, como quem está em Cristo. E ainda assim entre nós há com certeza todos estão supostos a julgar, até mesmo os anjos certamente julgarão as causas uns dos outros, de modo que não precisaremos policiais no nosso meio. Muito embora cada indivíduo em si é o todo e tem autonomia total. E é claro, Deus nessas pessoas, nunca nos esqueçamos disso, porque a essa altura então alguns estão até maquinando, então é só entrar lá no meio deles e tal,
E pensando nisso e pensando aqui, e ali tem Pedros, ali tem Paulos, ali tem todos eles, para simplesmente condenar a eles ali mesmo e eles simplesmente expirarem. Por aquele Espírito Santo neles discernirem a armadilha e dizer a eles, isso é isso, isso e isso que estão fazendo. E a indignação nessa pessoa e aquilo acontecer. Então, para que já se advirta de antemão como que isso seria, porque alguns sempre se esquecem de que isso seria feito com Deus nisso. Não simplesmente um bando de gente político organizando um grande negócio ou alguma coisa desse jeito. Não. Isso é só o que a igreja de Deus deveria ser. Ela deveria viver do seu próprio modo, sob seus próprios preceitos, aos seus próprios cuidados, dependendo daquele que é o seu esposo, firmado no braço dele e não de algum estado por aí. E esse é o maior medo do estado que está aí, porque isso evidenciaria em muito pouco tempo quanto eles têm nos roubado por quanto tempo, porque com um mínimo você veria progresso nesse lugar, porque tudo que é feito ali não é feito para ganhar-se, mas para estar feito e para permanecer, nunca para se estragar, para refazer novamente, mas para permanecer. E uma vez as coisas feitas, elas simplesmente você não tem que ficar gastando e gastando com ela, o que seria vir a ficar fazendo e fazendo elas, dispondo de energia e energia naquilo que já deveria estar pronto. Ali está pronto e está pronto, ninguém tem que pagar por aquilo mais, está pronto. Ninguém tem que gastar energia naquilo mais, a não ser que venha a se estragar. Não é como aqui que tudo que você faz você tenha que estar pagando, 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 o que viria a estar se ocupando, se ocupando, se ocupando naquilo para sempre. Então a própria vida se torna diferente porque o foco da vida é diferente. Ninguém está pensando em termos de dinheiro, lá não existe dinheiro. Lá existem as necessidades que estão sanadas. Você pode ver por aqui que é um pouco diferente aqui, talvez, na cidade aqui, por conta que lá tudo é espaçoso e você tem espaço e é desorganizado, mas me agrada a ideia. É uma pequena mini cidade de pessoas que têm anseios celestiais, que pretendem viver tanto quanto se possa daquilo que é de si mesmos. E sendo eles próprios justos, porque nasceram de Deus, eles mesmos resolvem as questões, e por amar os seus irmãos, tudo que eles fazem, fazem para os seus irmãos, de modo que estão fazendo para eles próprios. E lá não tem grande nem pequeno, e na mesa de quem faz um serviço, tem o mesmo na mesa de quem faz o outro serviço. E não existe roupas grandes nem pequenas, lá existem roupas para cobrir o corpo. E não tem grandes e suntuosas coisas, são observadas como extravagâncias e pequenez da parte daqueles que tentam de alguma maneira se projetar em alguma coisa grande. E pregaríamos lá o evangelho verdadeiro, se diminuindo e fazendo o caminho contrário a esse mundo aqui. E aí, então seria exatamente como no princípio, e se acrescentariam a eles aos milhares. Porque quantos deles que não queriam, falaram assim, olha, você simplesmente tem que vir, e quanto mais gente é só pôr mais água no feijão. Quanto mais gente vem, quanto mais gente calcula de necessidade de plantio e acrescenta mais plantio, mais colheita, mais isso, mais aquilo, mais tudo, é só aumentar tudo e continuar fazendo tudo para todos, por assim dizer. E todos naturalmente se ocupando juntamente em ocupar posições dentro do organismo que vai crescendo, justamente para conseguir produzir aquilo de forma a ficar todo mundo alocado aí. E naturalmente que fica faltas daqui e excessos da acolá, em coisas que são diferentes e necessárias pode faltar, e excesso daquilo já não necessita mais e excesso daquilo. Então que houvesse uma representação nossa que de alguma maneira, por constituição legal ou não, tivesse como escoar algumas coisas. E converter isso em capital do próprio organismo em relação às coisas exteriores ainda necessárias, como sal e outros insumos. Matéria-primas, como metal e outras coisas. Então, para começar, o caixa desse aqui, por exemplo, olha, se você tem aqui 5 mil pessoas, pai de famílias aqui, para ser 10 mil, 5 mil, não, 3 mil pai de família.
vendeu suas casas e fez uma coisa como essa, por exemplo, aqui, indo para não voltar mais. Olha, você teria 2.000, não, mil só, 1.000 a 150 mil dá 150 milhões dentro de uma terra de caixa, dentro de uma terra para você fazer essas casas que não tem que seguir padrões modernos daqui, de cursos daqui. Mas poderia, se você quisesse. Mas queremos as coisas simples. Aí eu vou deixar algumas fotos de casas feitas ao modo rústico, mas com aparência comum, como essa aqui. Feitas com o barro e com o bambu, e de forma rústica. E que depois rebocada, fica tudo retinho, esquadrejado, do modo como se deve, como você pensa que deve. Não é aquelas casas de adobro que estamos falando, baixinha, sem iluminação, abafadinha e tal, que todo mundo leva à mente quando se fala em algo desse tipo. Mas é como uma casa dessa normal, só que pelos materiais que se usou e as coisas simples que se usou, seria uma casa que custaria barato. E ela pode não durar talvez o tempo que essa aqui duraria. Talvez essa aqui vai durar 300 anos. Talvez não vai durar tanto, né? Talvez ela vai durar tipo 100 anos. Né? Ela não precisaria, ela poderia ser construída com 15 dias, 20 dias, um mês, vai, um mês redondo, para construir uma casa lá, desse modo. Claro, todo mundo, né, ajudando e tal. Um mês. Mas de custo mesmo, dinheiro e tal, esforço, é só esse mês lá e pronto. Tem uma casa da pessoa ali para ela morar, um abrigo sobre si. Com telhas, tudo certinho, não precisa ser palha. Simplesmente. Como uma casa aqui mesmo, só que a estrutura dela você não tem os cantos de concreto e brita e cimento e tal, mas está lá. Perfeitamente. Um abrigo sobre si, vento para a chuva, para os animais, de modo que qualquer um que se quisesse achegar, ele pode partir dali mesmo. Eu falei assim, não, você vai ali, colha o bambu, você pede o pessoal para trazer, ou você mesmo busca ali a terra, e vamos organizar um mutirão e te ajudar talvez na construção da sua casa. Mas isso daqui não é seu. Aqui nada é de ninguém, aqui é tudo da comunidade. Do jeito que você chegou é do jeito que você sai. Você não tem nada aqui, porque aqui nada é de ninguém e tudo é da comunidade. E é claro, você observa isso, as pessoas pensariam nisso em termos de um grande negócio e de repente estariam pensando em como se infiltrar, participar e tomar posição nesse negócio. Porque é isso que eles sempre têm feito. E eu penso que Deus atuaria como um Pedro para conhecer eles bem aí, conforme o irmão Brana disse, quando lidaremos de novo com Ananias e Safira, aqueles que pretenderam estar ali infiltradinhos no meio deles. E o Espírito em Pedro discerniu eles. Eu penso que seria assim, seria por isso que isso daria certo, seria por isso que eles talvez estivessem pensando, poxa, vamos, simplesmente porque a ideia é, eles sabotarão isso de todas as maneiras. Isso seria combatido como que o inimigo público número 1 para eles. Te garanto, não te permitiriam. Falar assim, mas eu estou dentro das minhas terras, mas não. Leis que pudessem permitir que os tentáculos deles entrassem dentro das suas terras e dissessem, você não pode, isso não pode, aquilo não pode. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Fazer, ei, cara, tira as mãos de mim, dá licença. Como não pode? Você simplesmente existe para me representar e agora já quer me dizer o que eu faço dentro daquilo que é meu. Então não deveria ser uma, deveria ser um monte, mas eu duvido. Todos estão muito mais comprometidos com o outro sistema hierárquico, onde eles egoístamente ocupam posições e, por suas grandezas, pretendem permanecer nesse mesmo sistema, mesmo sabendo que nas bases, na medida que eles brilham lá em cima, nas bases é só trevas e escuridão. Justamente pelo brilho que tinha lá embaixo se juntar lá em cima. E cada um, usando de suas próprias posições, defende isso mesmo porque ocupa boas posições. Se estivesse lá embaixo, lá,
Então ele estaria interessado nisso. Falei, poxa, é mesmo, né? Um lugar onde eu não tivesse que levantar às 4 da manhã e chegar em casa às 8 da noite só para dormir e acordar de volta às 4 da manhã. Um lugar onde tivesse tempo, que eu pudesse passar tempo com os meus filhos, com a minha esposa, ou eu estar em casa o tempo inteiro com as crianças enquanto meu esposo está trabalhando. Por que eu teria que seguir a mesma rotina? Tanto eu quanto meu esposo, a mesma rotina. Chegamos para dormir juntos e vamos embora no outro dia trabalhar todo mundo junto. Por que isso precisaria ser assim? Porque estamos correndo atrás das bugigangas propostas por eles, enfocadas nas nossas mentes por aqueles aparelhos hipnóticos, espiões infiltrados em nossas casas, chamados rádios, televisões, por fim computadores e internet, e para ficar mais aperfeiçoada ainda a ferramenta, eles personalizaram ela de modo que cada um tem a sua no seu bolso, por onde quer que vá. Um celular. E você deveria estar desejando lançar isso longe, se pudesse ver exatamente como que isso funciona. Te afastando das coisas reais, até que o homem não sabe mais, perdeu contato com a alegria de viver. Ele vive as emoções de um outro por meio de um vídeo, ao invés de viver as suas próprias. Estamos sendo destituídos e ninguém não vê. Por isso que eu te digo, estão nos envenenando com o que comemos, estão nos envenenando com o que estamos bebendo, estão nos envenenando com as suas bugigangas que eles compram, ou que inventam. Estão nos envenenando e nos sugando por seus sistemas. No que diz às suas religiões, do modo como eles fazem aí, eles estão nos impedindo de ver o verdadeiro caminho. Estão nos mantendo fora do redil para alimento seu e nunca introduzindo eles no redil de Cristo. Eles têm negado a própria palavra e eles próprios têm mantido a si mesmos em posições diferentes dos demais, impedindo o caminho e nos fazendo olhar para eles brilhando lá na frente, e todos aqueles desejosos dessas coisas correndo naquela direção e ocupando uma posição que deveria justamente mostrar um caminho contrário, de humilhação. Ou seja, nossa própria religião também é veneno hoje também, quando nos entregue por meio deles e de seus sistemas. E você pretende permanecer, e você gosta disso. Você ama a Babilônia. Então, o que te sobra, se não você ir lá e pedir para fazerem um buraco aqui na sua orelha, dizer, não, mas eu quero estar aqui na cidade, onde eu egoisticamente também estou interessado naquelas posições, miragens bem ali em cima, para fazer do meu irmão aqui embaixo aquele que vai fazer a minha riqueza, mesmo sabendo que não tem mais da onde ser sugado. E cada um em proporções menores, realizando o mesmo. De onde a palavra de Deus se cumpre ao dizer que aqueles que retinham o salário do jornaleiro, a recompensa do seu suor sendo retida em lucro para alguém, em alguma parte. Isso seria a pedra cortada sem mãos, que caiu no pé da estátua, que é o sistema. Que suga, suga, suga e suga, e que inclusive tem financiado sabe-se lá o que, com tanto dinheiro que sugaram, sugaram e sugaram por tanto tempo. E você tem participado nessas coisas, queira ou não queira, dentro desses sistemas. Você será meio que responsabilizado, porque os meios que eles tiveram vieram das suas mãos. Isso tem se tornado uma pirâmide menor dentro de outras maiores, até o ponto de que todas as outras estão dentro de uma grande mundial agora, através do globalismo. Hierarquias, a única maneira pela qual um homem pode governar sobre muitos. A única. Então, se você vê alguma pessoa, ruim pessoa, má pessoa, que você pudesse dizer assim, abominável, que chegou a ter algum movimento no mundo e atroz ou alguma coisa assim, observe. Ele sozinho não poderia. Ele estava... Como que ele pôde fazer aquilo se ele sozinho não poderia fazer aquilo?
Se ele próprio tivesse que pegar e atirar cada bala daquela, ele não poderia. Não haveria nem tempo na vida dele suficiente para ele fazer aquilo. Como que ele conseguiu? Através de hierarquia. Quando então, desde que a coisa é uma estrutura, aquele que ocupou aquela posição lá, seja bem ou para mal, está governando sobre muitos. E o mundo inteiro agora está dentro de uma única grande pirâmide e existe um lugar lá de assento de onde inclinar tudo. E agora imagine, ocupado por quem? Por quem realmente está criando tudo isso. Que por sinal não é Deus, Deus não está se organizando, Deus está justamente desorganizando as coisas. Tirando as pessoas umas de cima umas das outras para serem todos irmãos aqui embaixo, todos igualmente. Ou vocês não estão percebendo que a sua grande pirâmide é suportada por uma base aqui que tem que suportar todo o seu peso? Ou você vai se fazer de bobo a vida inteira, como que se você não estivesse vendo o que você está fazendo? É claro que você está vendo. Você poderia dizer, mas não existe outra maneira, e aí eles querem te apontar o comunismo. É o comunismo que é bom. O comunismo então é que é bom, que o capitalismo é ruim. Aí eles, quer dizer, quando você sabe que a coisa tem a sua parte podre lá, aí eles próprios se levantam de cá para falar, olha lá, tal, e aí eles serem essa outra opção também. Então, se você é contrário, se você ver, você vai se filiar a nós, que somos contra aquilo lá. Quando eles próprios se levantaram aqui como opção, já esperando que você viesse. Para como aquele negócio 666, para aquilo nunca acabar também, é um negócio que começa e nunca acaba. Quer dizer, você vai chegar a dividir isso para todo mundo, mas dentro do processo aquilo se perde em voltas e mais voltas, aquilo nunca acontece. Não, depois que nós conquistar o mundo, nós vamos dividir. Depois de conquistar o mundo. Quer dizer, também não é a coisa real, é só a coisa mesma trabalhando. E agora sendo ela mesma criando sua própria, dividindo e conquistando. Seu próprio concorrente é ela também. Esperando já por aqueles que vão observar a falta na direita, já levantam de cá uma esquerda, mas que também é a esquerda dele também. Não é que vai resolver o problema. A hora que você vira, você dá de cara com a solução já pretendida, já trabalhada para te esperar. Não, comunismo. Vamos pegar esses engomadinhos todos e vamos roubar eles todos e ficar com o dinheiro para nós e curtirmos as pampas. Porque é isso que pensam, porque pensar realmente em termos de igualdade e tal, eu suponho que ninguém mais pensa nisso, nesses movimentos. Simplesmente usando as massas da revelia. E ele foi até fundamentado sobre ideias e sentimentos reais até, de insatisfação por conta daquilo que se via, e a injustiça, e a incoerência com o que a palavra dizia, que eram os primeiros cristãos. E eu creio que eles estavam buscando aquela primeira vida cristã lá, mas foram organizados. Tem sempre alguém para organizar isso. Vamos organizar isso num partido, vamos organizar isso num movimento, que tem que ter uma liderança, que vamos ter que colocar no documento para organizar isso. Quem é que é o líder? Quem é que é o líder? Vamos ter que colocar isso sobre alguém, porque tem que colocar aqui no documento. Então essa pessoa já é responsável, ela já responde, quer dizer, você já tem uma cabeça, não é uma coisa livre, onde todos são cabeças e independentes, dirigidos pela mesma mente que é Cristo. Não é? E então você nota que pela própria base do próprio sentimento que gerou o início lá e o movimento tal, ele era fundamentado em sentimentos nobres e corretos até. Diante das injustiças que se via e das inconformidades com que se pretendia, mas o próprio movimento desembocou em outro lugar. Desembocou nas maiores tragédias e hipóteses que você já não quer nem pensar sobre elas, porque elas se tornou traumatizantes na medida que foram feitas para isso mesmo, para que você nunca mais olhasse nessa direção. Veja no que deu essa sua ideia estúpida. Você pode imaginar isso como que o desenho lá da Rapunzel e aquela mãe megera dela viu no que deu, quando na realidade ela mesma criou todo o problema para depois estar vendo. Eu não te avisei, para você não fugir de mim, que lá fora o mundo é mau,
Que a mamãe é quem sabe mais e sou bondosa para você. Mais ou menos naquele aspecto, entendeu? Então, a realidade dos fatos é que 1.000 pessoas, vamos colocar aqui um homem, vamos colocar vou colocar 4 filhos, vai, porque nesse lugar aqui as pessoas têm filhos, sabia? Penso que as famílias são grandes, eu imagino. Onde as pessoas realmente têm importância de volta, inclusive. Onde inclusive são força de trabalho até. Mas não somente isso, né? Na realidade são também forças de defesa. E em todos os aspectos, né? Somos um povo cada vez mais forte. E é o que eles fizeram justamente o contrário, transformar as famílias em pequenos grupos de pessoas se você pode ter 3 gerações assentadas no sofá da sua casa. Todos reunidos. Quando eles encheriam casas e casas, 3 gerações. Então eles em si mesmos, cada família se tornava um exército em si mesmo. Não é? Então lá não há necessidade, porque aqui é assim, você não pode ter mais que um filho, porque, poxa, as coisas estão tão difíceis, e você já realmente não consegue, já não tem tempo para estar com eles e cuidar deles, e o que você ganha de dinheiro já não é suficiente para estar mantendo eles nos padrões do que se chama socialmente adequados aqui, então você está limitado e você não pode tê-los e nem vivê-los. Por mínimo que você tenha eles, você já não pode vivê-los. E eles passariam necessidades aqui. Passariam necessidades. E lá não. Lá o que mais se tem é alimento. E ninguém está comprando alimento. Se você tiver mais um filho, olha, você pegará um pouco mais lá no mercado, hora ser boa. Somente isso. Você terá que passar na alfaiataria e desde pequenininho passar lá e conseguir roupas que sirvam nele. Que ele terá que passar na indústria de calçados e já desde pequeno começar a prover os seus calçados. E então eu suponho, aqueles maus, comunistas, ao observarem uma coisa como essa, se identificam e até pensam, poxa vida, esse é o esquema, mas eles realmente não têm o espírito da coisa. Eles veem isso como algo a se cavalgar sobre isso. Fazer exatamente o que eles fizeram com o Estado aqui. Foram feitos para simplesmente administrar o que é do povo e simplesmente vieram a escravizar o povo e sugar o povo e viver do povo e sugar não só somente sugando disfarçadinho, como que assobiando no princípio, hoje eles devoram na cara dura e simplesmente você fica quietinho para eu sugar o seu sangue. E pensariam em termos de novo aqui em Estado, de novo. Porque então nós precisamos estar no meio de alguém dessa maneira e imagine só, e nós pudermos ocuparmos essas posições e como um grande representação cooperativa podermos negociar nossos produtos e tal. E sim, temos que ter esse tipo de coisa, mas sim, dentro dos nossos princípios, onde todo mundo tem sua posição e importância e na mesa de todo mundo se tem o mesmo e não existe nenhuma casa mais bem elaborada ou isso ou aquilo, porque ali existem pessoas que morreram para essas coisas. Aquilo que é conhecido aqui fora como algo de interesse, onde você vale o que tem, então o seu carro com a sua rodinha, com os seus vidros espelhados, isso e aquilo, seria visto naquele lugar como uma pessoa que não deveria estar lá. Ele deveria ser rechaçado do meio deles. Olha, aqui estamos aqui para diminuirmos a nós mesmos. Não comece com nada aqui que venha nos inflar como que um pouquinho do seu fermento no meio da nossa massa. Correr com ele imediatamente. Todos vigiando por isso mesmo, pela simplicidade. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Daqui a pouquinho nós tínhamos todo mundo desse jeito. Quando nós estamos saindo disso aqui, para fugir disso, como é que você vai deixar isso entrar dentro de nós? Então isso aqui seria um núcleo de onde as pessoas estivessem vindo dentro de um processo. E aqui, aqueles que entraram em Canaã. E como é que você sabe? Pelos frutos os conhecereis. Se um lobo entra lá, eles reconhecerão. Não, você não nasceu de novo. E eles provarão as pessoas nesse lugar aqui.
Eles têm liberdade para isso. Cada um deles conheceu Jesus Cristo. Sabe que a mente dele é Jesus Cristo. E a própria percepção dele é dada por esse Espírito que ensina todas as coisas. Então viria daí. E a mobília nesse lugar? Ora, a mobília teria, eu penso que as coisas seriam funcionais e não aparentes. E se tiver que ter uma aparência, seria uma aparência desorganizada e simples. Mas então não queremos perder em termos de conforto, mas não estamos olhando em termos de estética. Mas em termos de conforto, se você vai pensar em um lugar para se assentar, estamos pensando em termos de conforto para se assentar, maior comodidade para se assentar. Não em termos de aparência ou beleza. Então que fosse a coisa mais simples que se pudesse, que com o mínimo de esforço possível se obtivesse um conforto em se sentar. Então, hoje tem tecnologias, existem espumas. Ótimo. Podemos pôr espumas sobre bancos de madeira. Que diferença que faz? Os bancos de madeira durarão, durarão e durarão. E as espumas com os estofados, eventualmente, nós simplesmente substituiremos. Mas aí não envolve todo um estudo de design, de interiores, para não sei o que e tal. Você compreende o que eu quero dizer? Simplesmente para aquilo que é aquele propósito daquilo. Aquilo é simplesmente para se sentar, horas bolas. Que diferença que faz? Não, mas ele é um lugar de sentar e ao mesmo tempo deitar. Agora, mas a pessoa vai ficar sentada ou deitada? Se ela quer deitar, existe um lugar para se deitar. Existe uma rede ali, existe uma cama, um quarto em algum lugar. Isso são só incrementações que foram feitas, incrementações, atrás dessas incrementações está o homem, correndo atrás dessas incrementações. Quer deitar? Ora, tem uma imensa rede ali na imensa varanda. Para você curtir um ventinho batendo, porque corre solto lá. Às vezes você quer meditar, né? Você está pensando em termos do seu sofá, moderníssimo, não sei o que e tal. Eu pensaria assim, em termos assim, como é que é? É simplesmente um pano com algumas cordinhas que você liga num ponto ou outro e deita em cima, pronto. Não tem. Quanto custa de energia obter-se um lugar para se deitar? Quase zero. Aqui não, vamos comprar uma cama boxer com colchão duplo andar de não sei quantos, não sei o que e tal, que vai te custar aí alguns meses de trabalho. Porque você quer seguir uma tendência e uma estética. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está gastando tempo e energia naquilo que não é a necessidade sua essencial? De onde você depois saca a conclusão de que você não tem tempo para Deus? Correndo atrás dessas coisas. E ele te perguntando, por que você gasta sua energia naquilo que não é só o essencial, a comida e a vestimenta, e usa o seu tempo para mim? Não, eu egoisticamente, como quem nunca nasci de novo, nunca vomitei esse mundo, quero ainda viver para mim mesmo. Então eu penso que isso deveria ser assim, um núcleo, que a pessoa vem de lá, de justificação, a santificação e aqueles que estão submergidos em Cristo, batizados com o Espírito Santo ali. E é claro, né, esses aqui eles estão supostos a estarem trazendo de lá para cá. Se eles têm maior entendimento e tal, é possível que eles vão atuar em relação aos demais, em ajudar eles a virem para cá, no sentido de mortificarem-se a si mesmos, suas importâncias, de entenderem o conceito do que estamos tentando fazer aqui, mortificar o ego, a serpente em nós. Vivermos de forma simples, longe da maneira do mundo, que é a modo do diabo, é a modo da concorrência, da hierarquia, das posições, das diferenças, das aparências, das grandezas, que não são para todos. E o modo de Jesus é na simplicidade, onde cabe todo mundo, por isso mesmo, por ser simples. Onde não está faltando espaço. A pessoa que chegar lá não está faltando espaço, simplesmente puxa o seu barraquinho ali. Você vai ser alocado em alguma parte. Você já tem testemunho, você vem vindo de lá, 2 etapas já, justificação, santificação, aos que chegam aqui são os mínimos. Aí você diria, mas você está separando eles? Sim, estou separando eles aqui, mas não no sentido de separar ele das pessoas, eles lidam com o resto da comunidade, mas moram em um lugar separado. Para incentivar os demais no sentido de buscar aquilo, como se fosse o templo, eles vindo do átrio ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Esses aqui estão véu adentro. E estimular eles em estarem buscando isso daqui.
entende? Como um lugar independente lá, espera-se que esse lugar tenha como tratar e lidar com a saúde das pessoas nesse lugar. E a saúde, eu imagino a saúde das pessoas nesse lugar seria a melhor saúde talvez no mundo. Pelo conjunto de tecnologias que o Senhor me fez conhecer e que poderia beneficiar de diversas maneiras as pessoas que vivessem nesse lugar. Até o ponto de que o próprio lugar talvez viesse a ser um resort ou alguma coisa assim, em que pudesse oferecer algum tipo de serviço de saúde em diversos aspectos. Como que um retiro, que a pessoa passasse um mês, por exemplo, longe da cidade, vivendo aos moldes daqui, tanto seria para a divulgação do nosso próprio modo, como justamente para uma higiene mental, essa pessoa por um mês viver um modo totalmente diferente diante das pessoas, a um modo diferente, desligada do mundo, alimentando-se dos melhores alimentos que se pode, tratando o seu próprio organismo de muitos males que a falta de alimentos como dessa qualidade que teremos ali tem feito falta e causado muitos distúrbios, interpretados como enfermidades a serem tratados com comprimidos comprados, de onde entra o dinheiro. E nós teríamos a saúde de ferro. Nossos senhorizinhos e senhorazinhos, 80, 90 anos, acredito que eles fariam caminhada bem ali. Todo dia de manhã. Eles se juntariam para cantar hinos enquanto correriam ou andariam em volta por ali, cumprimentando uns aos outros enquanto eles talvez varressem suas portas ou alguma coisa assim. Né? As pessoas, cada um indo para suas ocupações, como que o que acontece normalmente mesmo. Né? Então, aquela que ela. Vamos falar que vamos pro frigorífico. Então, uma pequena van, ou dependendo da quantidade de pessoas, todo dia parte, no mesmo horário, leva todo mundo, traz todo mundo de volta. Podíamos ir de carroça até, não temos pressa. Não temos pressa. Podíamos ir somente até a. Esqueci o nome que se daria. Simplesmente arriarmos um cavalo e irmos de cavalo. Podíamos ir também. Saúde de ferro. É a melhor saúde. Adoeceríamos muito raramente e nossos animais também. Ou seja, basicamente vivendo com saúde, tendo tempo para seus filhos, seus cônjuges. Estando num lugar, eu penso, romântico, a moda antiga, analógico, por assim dizer. E voltar a tentar uns aos outros de novo e criar laços de novo. Eu penso que seria uma boa coisa. Penso que haveria uma catedral nesse lugar. Uma catedral seria um lugar, talvez, quem sabe, naquele redondinho bem ali, a igreja. Aqui, né, a igreja. De onde todos viessem com suas bicicletas, afinal de contas, teria um serviço de terraplanagem nesse lugar que teria feito isso num lugar plano, de modo que o transporte básico na cidade é uma bicicleta. E fica levinho para todo mundo. E irmos adorarmos juntos, mas cada um tem liberdade de ter um lugar que não fosse no formato dessa estrutura organizada que temos aqui como igreja, mas simplesmente um teto sobre nossas cabeças, onde estarmos. Que poderia ser dois no caso, e poderia ser um que fosse completamente natural, sem nem teto sobre nós, para estarmos reunidos. Que seria o melhor, debaixo de uma árvore, alguma coisa assim. Na sombra, simplesmente reunidos, o mais simples que pode ser. E se chovesse ou por conta de intempéries nos tempos e tal, então nós recorreríamos a esses lugares por conta de ser um abrigo, mas nós nunca faríamos de um lugar de adoração, porque o lugar de adoração é Cristo, é em espírito. Fora isso, fisicamente não tem um lugar, mas tem a necessidade de nos ajuntarmos para congregarmos, comungarmos, né? E nossa forma de alimentação podia voltar a ser tão simples que alguns pães seria o suficiente para matar nossa fome. Simplesmente alguns pães, sem que fosse um banquete, né? Simplesmente comer alguns pães ázimos, o próprio trigo. É isso, eu acho que falar a palavra de Deus, a gente começa e não tem fim.
ela é rica demais. Mas te dá uma ideia do que seja, o que eles temem. Esse lugar prosperaria. Se tem água corrente ali, seria criado um mini dique, gerado sua própria energia, que alimentasse uma cidade inteira e por tecnologias conhecidas gerar energia suficiente para, não importa o tamanho, para toda uma cidade, tanto para suas atividades corriqueiras dentro de casa, quanto as atividades industriais da própria comunidade. E ninguém nunca tem que no fim do mês desembolsar nenhum centavo para pagar aquilo todo mês. Simplesmente aquilo é do uso, é de todos e é para todos e está lá disponível na casa de cada um para fazer o que quiser. E as nossas atividades industriais também supridas devidamente, não teríamos que necessariamente suarmos a princípio para podermos fazer as coisas como fazíamos antigamente, no pilão assim o assado, mas estaria lá, tudo mecanizado, podemos limpar o próprio arroz e as mesmas coisas mais que necessita mais a energia, mais mecânica, né, serrarias e tudo mais, porque se você nota no desenho, na figura ali, existe plantações de árvores como que eucaliptos, por exemplo, para extração de matéria-prima por próprio lugar das coisas. A ideia é realmente nos tornarmos independentes. Então nossas casas têm certos tipos de materiais, então estamos interessados em ter de onde obtê-los de dentro da nossa própria terra. Dentro do processo, alocarmos as pessoas ocupadas dentro do processo ali. Então tem realmente que um gerenciamento de pessoal, claro, para saber onde que está faltando, onde que precisa aumentar a produção, que vai demandar mais mão de obra, para se dirigir mais para esses lugares. Então tem que ter um certo controle, uma administração, mas não que fizesse alguém grande perante a congregação, mas que todos ali fosse a máxima de todos entender que na medida que ele se tornasse isso, ele deveria ser destituído de lá. E que o povo aqui seria abominação eles acabarem por fazer isso, a pessoa que está lá, pelo lugar onde ela ocupa e aquilo que representa estar lá, que é para ensinar a todos um caminho para baixo. Então, ninguém está esperando ser elogiado por aquilo que é o nosso dever de estarmos fazendo. Entende? Eu creio que já deu tempo suficiente.